Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a taxonomia estratégica de Miles Snow. Bom, ela é uma taxonomia muito usada, bastante importante, mas nem sempre ela é compreendida. Tem muita gente que usa a taxonomia de Miles Snow, às vezes até de uma forma despreparada. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber sobre essa taxonomia, que é a primeira que a gente vai ver, na sequência nós vamos ver um pouco de Porter e Minsper, vamos ver outras taxonomias, mas a taxonomia de Miles Snow, ela é uma taxonomia que compõe o conjunto das estratégias genéricas que é aquela que determina, em contexto geral, qual é o modelo do negócio adotado por uma empresa. E ela diz assim, ó, nós estamos aqui hoje, para onde nós vamos? Lembra do exercício do objetivo SMART que nós fizemos? É isso. Né? Então, uma estratégia genérica é aquela estratégia que, após análise de cenário, após análise SWOT, após você fazer um ranqueamento dos seus maiores problemas, das suas situações mais complexas, a estratégia genérica é aquela que ela te diz qual rumo você vai tomar e para onde que o teu empreendimento vai. E ela recebe esse nome porque existem várias taxonomias de estratégias de administração. Não existe um modelo único, não existe um modelo perfeito, não existe uma única estratégia. Nós veremos aqui as mais importantes, mas existem várias, né? A gente vai ver pelo menos umas 4 ou 5, mas existem várias. E o que diferencia, então, a estratégia de Miles Snow para as outras estratégias? Algumas estratégias, elas são mais direcionadas a serviços. Outras estratégias, elas são direcionadas a grandes empresas. Outras estratégias, elas são direcionadas a negócios de produção. Miles Snow, ele é uma taxonomia estratégica que ela tem uma característica diferente das outras. Ela é um modelo estratégico, uma taxonomia que ela pode ser muito bem aplicada a pequenas empresas, o que é difícil. Nem todas as estratégias são adaptadas à pequena empresa. Né? E esse modelo estratégico, essa taxonomia, ela se baseia assim, ó, no tipo de desafio que uma empresa, uma grande organização ou uma pequena organização, ela tem que resolver para se adaptar ao ambiente que ela está inserida. Olha só, nós estamos vivenciando agora um período totalmente diferente, né? Um período novo, onde as empresas tiveram uma queda muito grande em relação à pandemia. E que tipo de desafio que essas organizações vão ter que vencer desse período agora em diante para poder se adaptar a esse ambiente onde nós todos estamos inseridos, alheios à nossa vontade. Então, a estratégia de Miles Snow, ela se baseia nesse tipo de pensamento. Então, a taxonomia de Miles Snow, ela tem 3 ideias centrais. Ó, presta atenção nisso que eu vou falar agora. 3 ideias centrais. A primeira é o ambiente da forma e também é formado pelas ações organizacionais. Olha esse momento que nós estamos vivendo. Embora a pandemia seja uma coisa extremamente entristecedora, do ponto de vista da administração, ele é um momento de grande aprendizagem. A gente tem um lema no departamento que é assim, ó, enquanto muitos reclamam, nós trabalhamos. Esse momento da pandemia, ele é mais ou menos isto, né? Muita gente tem dificuldade, é óbvio que tem. Muitos alunos têm dificuldade de acessar a internet, muitos alunos têm dificuldade de estudar em casa, é óbvio que tem. Mas muitos alunos também estão desanimados simplesmente porque têm que estudar em casa. E esse é o momento que o ambiente, ele dá forma e as ações que você tem como administrador ou como gestor dessa organização dá forma ao ambiente. Então, ele é um ciclo que, se bem executado, ele é um ciclo virtuoso. Então, eu tenho um ambiente e eu tenho uma resposta a esse ambiente. Essa resposta a esse ambiente
formam um conjunto de ações que interfere pelo menos no microambiente daquela organização onde eu estou inserido. Então, esse é a primeira questão de Miles e Snow. Né? A segunda questão que ele diz é a seguinte, é que as estratégias que são feitas pela gestão, elas dão forma à estrutura e aos processos organizacionais. E isso é inegável. Quem decide o tipo de estrutura que uma organização vai ter, o modelo de produção, os processos de entrega, processos de logística e todas o marketing, tudo isso é feita do quê? De escolhas estratégicas, certo? Então esse é o segundo paradigma da teoria de Miles Snow. E o terceiro paradigma, né, das escolhas estratégicas de Miles Snow é processo e estrutura condicionam a estratégia. Vamos pensar aqui um pouquinho só. Eu quero ser o maior vendedor, a empresa que mais entrega produtos no litoral. Mas eu tenho estrutura para produzir? Não tenho. Eu tenho um limite de produção. Esse limite de produção, ele condiciona a estratégia. E essa estratégia, ela tem que se condicionar e se adaptar ao ambiente onde a organização está inserida. E as boas ações estratégicas maximizam a potencialização desse ambiente onde eu estou inserido. É o ciclo virtuoso. E isto é chamado no mundo de paradigmas das escolhas estratégicas de Miles Snow. O que é um paradigma? O paradigma é um pensamento pré-concebido, né? Não é isso? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Toda administradora é capitalista. Toda administradora é capitalista? Não, não é. A nossa natureza é se preocupar com a lucratividade. A nossa natureza é fazer com que as empresas sejam perenes. Para as empresas serem perenes, dependendo do contexto e do tipo de empresa que a gente tem, ela tem que ter lucratividade. Mas nem todo administrador é um capitalista selvagem. Muitos de nós se preocupam com as questões ambientais, se preocupam com a saúde do trabalhador, com o entorno da onde a indústria, a empresa, seja ela pequena, média ou grande, onde ela está inserida. Então, essas três ideias centrais, dentro da taxonomia de Miles Snow, ela quebra os paradigmas das escolhas certeiras. Por quê? Por conta do ciclo virtuoso. Né? Eu tenho um ambiente que eu tenho que me moldar a ele, certo? Mas se eu tomar boas decisões, a minha empresa não só se ajusta a esse ambiente, mas ela pode mudar o ambiente. Se não no contingente macro, mas pelo menos no ambiente micro, ela pode sim fazer essa mudança no ambiente. Então, continuando ainda com paradigmas das escolhas estratégicas, a efetividade da adaptação de uma empresa depende, olha só o que Miles Snow fala, das percepções de coalizões dominantes sobre condições ambientais e de decisões tomadas, no que diz respeito ao modo como a organização vai lidar neste cenário. Pessoal, o que ele está dizendo aqui? É uma frase muito bacana. Eu curti essa frase do Miles Snow. Mas o que ele quer dizer é assim, que nesse momento, para se quebrar o paradigma de uma escolha estratégica, o administrador ele tem que ser mais do que técnico. Ele tem que conhecer tão profundamente o cenário que ele tem que ter um nível de intuição mais elevada do que a média das pessoas. Porque é isso que acontece. A gente até já brincou aí no passado, né? Numa das aulas anteriores aí. É a coisa da intuição da mãe. Né? A mãe, ela olha para o filho e ela fala, filho, não faz isso porque vai acontecer isso. O pai também tem, tá? Então, essa percepção do que vai acontecer não é prever o futuro, não é isso. Mas é conhecer o cenário de uma forma tão profunda que você consegue saber exatamente o que vai acontecer. Por exemplo, quando tem uma condição climática adversa e estraga, por exemplo, as lavouras nos Estados Unidos, ou na Índia, ou no Canadá, o que vai acontecer com a soja brasileira? É óbvio. Né? Então, se você conhecer profundamente esse cenário, você praticamente consegue entender
o que vai acontecer no futuro. E se você consegue saber, compreender qual é a tendência do futuro, você consegue tomar as decisões no presente que vai te impactar e criar um ciclo virtuoso no futuro. Ok? Então, a taxonomia de Miles Snow, por isso que eu falei no começo dessa conversa, nem sempre ela é compreendida porque ela ultrapassa o limite técnico. Não basta apenas ser técnico. Eu tenho que ser técnico, mas eu tenho que ser um profundo conhecedor, não só da administração científica, mas da administração empírica, da administração prática, daquela vivência de dia a dia. Né? Como é que o meu funcionário está trabalhando? Como é que está o mercado? O que está acontecendo no mundo? Está tendo inadimplência? Outros setores que são relacionados têm inadimplência primeiro? Se a inadimplência bateu primeiro em outros setores relacionados com a minha organização, significa que dentro de 1, 2 ou 3 meses pode ser que eu também tenha essa inadimplência. Então, o administrador ele tem que ter uma percepção quase intuitiva, mas isso só pode ser possível se ele conhecer a administração científica, se ele conhecer profundamente o cenário. Então, ele consegue antever os reflexos daquilo que pode acontecer no futuro diante daquilo que o ambiente está mostrando. E aí ele consegue tomar decisões presentes. Né? Então, essa é a estrutura da escolha estratégica que quebra os paradigmas. Né? Então, o processo de construção desse ambiente, ele se materializa através de uma série de escolhas. E essa série de escolhas, elas estão relacionadas ao quê? A mercado, a produto, a tecnologia, a escala de produção, a forma de entrega, a logística, a nível que eu vou dar de crédito, ao quanto eu vou querer pagar de estoque. E tudo isso é o quê? É o conhecimento científico da administração. Não adianta eu achar que eu vou ser vou prever o futuro. Não, eu preciso ter esse conhecimento científico, eu preciso ter esse conhecimento técnico. Esse conhecimento técnico atrelado, então, ao conhecimento de cenário é que vai me fazer e vai me desenvolver uma intuição muito forte. As empresas, elas têm um padrão de comportamento estratégico dentro dessa taxonomia, as que adotam essa taxonomia de Miles Snow, que elas são relativamente estáveis. Né? Desde que tenha um bom alinhamento das condições ambientais. E olha, de novo, Miles Snow falando, as condições ambientais elas devem ser percebidas pelo administrador. Se elas não forem percebidas, se o administrador não tiver essa intuição de perceber o que está acontecendo no mundo empresarial, ele não consegue quebrar os paradigmas das escolhas estratégicas. Ok, pessoal? Então, até aqui mais ou menos não, é isso que diz, então, a taxonomia de Miles Snow enquanto o paradigma daquilo que se discute, que se fala. E a outra coisa, a outra pergunta que eu faço para vocês é, para que existem paradigmas? Paradigmas existem para ser quebrados. Há 100 anos atrás, supunha-se, havia o paradigma que os homens eram mais inteligentes que as mulheres. Neste momento, né, as mulheres, elas são a maioria no ensino médio, no ensino superior, na pós-graduação, no mestrado e agora, recentemente, as mulheres são a maioria também no doutorado. Então, e em processos de concorrência, tem sido aprovado mais mulheres do que homens. Então, não se trata de quem é melhor, de quem é pior. Não se trata disso. Era um paradigma, um pensamento errado, um pensamento desconexo que foi quebrado. Então, o paradigma dentro da administração, ele existe para isso, né? O modelo Just-in-Time, que vocês já devem ter estudado aí em administração de produção, quando ele foi inicialmente proposto, os olhares para eles eram ditos assim, isso não vai dar certo, porque se eu quiser produzir e eu não tiver em estoque, eu vou perder clientes. Então eu preciso ter um volume de estoque interessante e importante para me atender pedidos de última hora. Então o Just-in-Time é o paradigma que foi quebrado, porque lá atrás ele foi visto com péssimos olhos. E o que é o Just-in-Time hoje? O Just-in-Time, no momento de crise que nós estamos vivendo, por exemplo,
em alguns mercados, como o mercado da floricultura, o Just in Time hoje ele é a solução para o pequeno produtor de flores. Por quê? Ele tem que ver o que a floricultura quer e ele vai produzir exatamente o que aqueles clientes que ele tem precisa. Porque ele não pode e ele não tem como hoje. Eu tenho 2.000 orquídeas ou bromélias ou rosas, 2.000 dúzias de rosas que eu vou estar sobrando daqui 15 dias. Então eu vou pegar meu carro e vou sair por aí e vou vender. Ele não consegue fazer isso, né? Então essa é a questão do Just in Time. Ele foi um modelo que inicialmente teve um paradigma muito forte em cima dele, achava-se que era impossível e ele não só deu certo, como se consolidou e está aí, né? Funcionando e sendo adotado por um contingente muito grande e significativo de empresas até hoje. Então isso é uma quebra de paradigma. E a quebra de paradigmas dentro do modelo de Miles Snow, ela se dá com o correto pensar do ciclo adaptativo. O ciclo adaptativo, ele varia de uma organização para outra. Ele varia de um gestor para outro. Ele pode começar em qualquer fase do ciclo, tá? Mas de uma forma geral, ele começa na fase empreendedora. Por quê? Porque é justamente a pequena empresa, a pequena e média empresa, é justamente a gestão não profissional que gera os primeiros problemas. Tá? Então, esse ciclo adaptativo é relacionado ao ambiente e à capacidade da adaptação organizacional, né? E que dá as diferenças de respostas. E por que o problema empreendedor é o primeiro que aparece? Quando uma microempresa, e na maioria das vezes as microempresas, elas não são criadas por administrador de empresas, elas são criadas por empreendedores, muitas vezes sem a formação, muitas vezes que não fazem pelo menos um curso técnico preparatório, que já ajuda muito, 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 por exemplo, os cursos que o Sebrae ofertam, que são excelentes, né? Quando isso acontece, fica no primeiro momento a evidência da falha e da discrepância, da ausência do conhecimento de quem está administrando aquele empreendimento. Ou seja, o problema empreendedor, ele é a definição e o conjunto de nuances dentro de um processo de dominar profundamente um produto do mercado, né? Eu vendo canecas, quem compra, quem vende, quem produz, para onde que vai, que jeito que vai, como é que está o cenário para isso? Então, esse domínio de produto do mercado, ele é em vias de regra, pessoal, 80% nas pequenas empresas ele é o primeiro problema. Nas médias e grandes empresas, à medida que o tamanho da empresa aumenta, começa a se diminuir essa questão, né? Então, grandes empresas, muitas vezes o problema administrativo, o problema de engenharia, ele surge primeiro. E o que é o problema de engenharia? É o problema com o sistema técnico. Pessoal, às vezes a gente fala assim, problema de engenharia, você já imagina, né, um engenheiro civil, um engenheiro agrônomo. Não, não é isso. Logística é engenharia. Logística é engenharia. Produção é engenharia. Entrega é engenharia. Número de peças com defeitos é engenharia. E isso acontece nas empresas gigantes, isso acontece nas empresas pequenas, né? Então, os problemas de engenharia com as escolhas e os sistemas técnicos que um empreendedor, que um administrador vai fazer nessa taxonomia, ele tem que estar em comunhão com a estrutura, com o tamanho da organização, com o modelo de gestão e com o cenário que a organização está vivendo. E aí a gente tem o último pedaço, a última parte do ciclo adaptativo, que é o problema administrativo, relacionado com a estrutura dos processos organizacionais. Eu tenho um produto, eu conheço o produto, eu produzo bem, eu vendo para quem, eu entrego que jeito, eu cobro que jeito e como eu gerencio a minha equipe que faz tudo isso. Ok? Então, essa é a fase relacionada ao ciclo adaptativo. Ok, pessoal? Então, o ciclo adaptativo, ele tem uma função bem importante aí dentro da taxonomia de Miles Snow. Então, diante da estrutura, diante da quebra dos paradigmas estratégicos,
Diante dessa adaptação, do ciclo adaptativo, do conhecimento profundo do gestor, nós temos, Miles e Snow, eles criaram 4 categorias, 4 tipologias estratégicas para a taxonomia deles. Então, primeiramente, eles vão classificar as organizações. O que é uma organização que tem uma característica prospectora? A gente já vai ver, tá? O que é uma organização que tem uma característica defensora? A gente colocou aqui defensiva, mas várias literaturas chamam de defensora. O que é uma organização que tem uma característica analítica e a reativa? E o que difere um do outro? Quando é para caracterizar as organizações, fica fácil. Só que Miles Snow tem uma coisa muito bacana, porque ele classifica as tipologias estratégicas das organizações e depois ele classifica as tipologias estratégicas dos gestores. Ok? E isto tem que ter uma sinergia, tá ok? Bom, a estratégia prospectora, ok? A estratégia prospectora, ou as organizações prospectoras, empresas prospectoras, do jeito que vocês quiserem chamar, elas são aquele tipo de empresa que elas estão sempre explorando novas oportunidades de mercado. Elas são geradoras de tendência no mundo empresarial. Elas estão sempre em busca de uma oportunidade mercadológica e ela é orientada por produto ou às vezes por serviço. Quando a gente fala de geradora de tendência, aí você fala, é tecnologia, o celular de última geração, a televisão de última geração. Não, não é. A tendência, e é por isso que a taxonomia de Miles Snow, ela é bem adaptada a pequenas organizações. Vou contar um caso para vocês. Quando eu estava estudando no mestrado, no doutorado, eu não consigo me lembrar, em Curitiba abriu uma casa de sanduíches. Eu não consigo me lembrar o nome, mas eu não lembro se era Folha Seca ou Folha Verde, não sei nem se existe ainda. E esse lugar ele começou a servir um sanduíche de javali. Ele buscou carne de javali em cativeiro, ele importou na época essa carne, e ele vendia um sanduíche de javali, que era um sanduíche muito grande, uma delícia, caríssimo, e tinha fila. Ele tinha fila. Então, como o sanduíche era muito caro, as pessoas que frequentavam o local eram pessoas de excelente poder aquisitivo. E aí ele podia cobrar um pouco mais pela cerveja, um pouco mais pelo chopp, um pouco mais pelas outras coisas. E muita gente ia lá para comer esses sanduíches exóticos. Ele era uma pequena empresa. Ele tinha lá, eu não me lembro precisamente, mas talvez, sei lá, quando eu fui, umas 30, 50 mesas, para servir os seus clientes. Mas isso é uma tendência, isso é uma oportunidade de mercado que está aí para todo mundo, mas ninguém percebeu. E aquele empreendedor lá em Curitiba, ele percebeu e ele teve muito sucesso. Então, os prospectores, eles tendem a dominar uma tecnologia de produção que ninguém tem, que ninguém sabe. Como é que você faz sanduíche de pernil de javali? Ninguém sabia, mas essa pessoa, esse microempreendedor, ele conseguiu fazer. E ele consegue fazer, então, muito bem o comércio e a distribuição. E isso dá para ele uma flexibilidade muito grande quando ele precisa reagir nesse mercado que às vezes é muito, muito competitivo. Né? As organizações prospectoras, elas, quando o mercado entra num período de baixa, elas têm uma tendência muito grande a lançar uma novidade e daí elas exploram esse nicho de mercado enquanto a concorrência não responde. Ou seja, quando se começou a se copiar o sanduíche de carnes exóticas em Curitiba, esse estabelecimento ele ficou mais de um ano explorando sozinho. E aí começou a fazer espetinhos de outras coisas e era um sucesso. Esse modelo de organização, de empresas, microempresas, os prospectores, né? Então, eles têm normalmente uma estrutura organizacional com um controle mais descentralizado. Os administradores, eles têm uma liberdade de criação, a inovação é uma característica nesse tipo de empresa, brainstorming, ou seja, a criação desse tipo de organização, ela está sempre criando, e isso gera um nó, né, uma incerteza na cabeça dos concorrentes, e isso faz com que essas empresas, elas sejam sempre, elas estão sempre em evidência no mercado.
Então, se eu tivesse que fazer um resumo para vocês, né, uma empresa prospectora, uma organização prospectora, então é aquela que é a lançadora de tendência. A Apple é uma empresa prospectora, ela está sempre lançando tendência, ela está sempre lançando coisas novas, ela está sempre colocando produtos diferentes no mercado, ela está sempre fazendo isso. Algumas empresas automobilísticas, como por exemplo a Ferrari é uma outra empresa prospectora. Por quê? Coisas que nós temos hoje no nosso carro, como GPS, como suspensão inteligente, isso foi pesquisado e lançado pela Ferrari há mais de 20 anos atrás, né? Inclusive com pesquisa desenvolvida pela Fórmula 1. Então, a Ferrari também ela pode ser considerada aí uma empresa prospectora para vocês terem uma percepção disso. E aí, quais são os defeitos ou os problemas ou as implicações de uma organização que assume esse modelo de estratégia prospectora? Por estar sempre explorando uma nova alternativa, por ser referência a outras organizações, dependendo do tamanho, esse tipo de empresa ela mesma pode gerar uma incerteza no mercado, né? Por que é que eu vou comprar esse celular de top de linha e vou gastar 12 mil reais, 7 mil reais, 5 mil reais, se daqui 8 meses vai surgir um outro celular, então eu vou esperar daqui 8 meses e eu compro um outro celular, né? Então, dependendo do tamanho da organização, o próprio modelo prospector ele pode gerar uma certa incerteza nesse mercado. O prospector ele tem um problema também, que os concorrentes normalmente dão rápidas respostas, né? Eu crio um modelo de celular, eu estou sozinho, eu exploro 4, 5, 6 meses, eu não consigo passar de 6 meses e os outros concorrentes eles conseguem chegar no mesmo nível muito rapidamente. E aí, às vezes, para você desenvolver novos produtos e novos serviços inovadores, você tem que ter um capital disponível para investimento, para fazer adequação, inovação no mercado, no produto, na distribuição. E às vezes o tempo que essas empresas ficam sozinhas no mercado nem sempre são suficientes para que elas consigam ter uma lucratividade alta. Mas essa é a característica delas. E se bem aplicado esse modelo, se bem dimensionado, se bem controlado o investimento, o fluxo de investimento, a forma de investimento, elas têm boas taxas de sucesso, tá? Bom, elas têm um problema complicado, que ela tem um custo elevado pela baixa curva de experiência com os produtos inovadores. A gente falou sobre a curva de experiência ainda quando a gente estava lá atrás, numa das primeiras aulas. Né? O que é curva de experiência? Quanto mais eu produzo, melhor eu sei produzir, menos eu erro, eu sei melhor os produtos, eu sei melhor como produzir, e isso me dá uma taxa de lucratividade. Se eu tenho uma curva de experiência alta, eu tenho uma alta taxa de lucratividade, porque eu tenho eficiência, eu tenho produtividade. Lembrando o que é produtividade? A maior produção possível, no menor custo possível, no menor tempo possível. Que mais? Menor custo, maior eficiência, maior qualidade. Eu acho que é isso. Então, o maior número de peças possíveis, no menor custo possível, no menor tempo possível, com a maior qualidade possível. Né? Então, a eficiência produtiva. E, dependendo do tipo de empresa, ela trabalha com tanta inovação que ela pode ter a falta de foco na utilização dos recursos. Tá? Então, esses são os problemas que uma empresa prospectora pode apresentar. Tá? A segunda tipologia estratégica que a gente tem aí é a estratégia analítica. A estratégia analítica, ela primeiro assim, pensa no prospector como uma pessoa. Você conhece alguma pessoa que é assim, que é ousado, que quer sempre fazer coisas novas, diferentes, inventar moda? Então, aí nós temos a estratégia analítica. Então, eu vou falar para vocês de uma organização dentro da tipologia analítica. Mas, se você começar a fazer um raciocínio aí na tua mente, você vai lembrar que você conhece alguma pessoa que tem esse perfil. Então, a estratégia analítica ela é um modelo de organização que tradicionalmente é cautelosa. Ela é segura,
ela quer controlar os passos, ela quer a garantia, ela quer a estabilidade. E por isso, por querer essa estabilidade, ela trabalha com uma linha limitada de produtos. Ela considera que ela tenha novos produtos, mas ela só coloca isso no line-up quando esses novos produtos já foram exaustivamente testados por outras organizações e deram certo. Então, ela prefere ter uma lucratividade menor, ainda que ela é um modelo bem eficiente de estratégia. As organizações que adotam esse modelo, elas são perenes, elas são longevas, elas são organizações que têm muito sucesso, mas ela tem uma lucratividade um pouco menor, por exemplo, que a maioria das prospectoras, né? Ela apresenta uma certa flexibilidade nas ações, porque como ela trabalha com um line-up menor, elas estão sempre focadas no quê? No índice de lucratividade e no crescimento da fatia de mercado, com muito cuidado, sem ampliar custo para ganhar dinheiro, né? O negócio central desse tipo de organização, desse tipo de empresa, é sempre dentro de um processo extremamente formalizado e padronizado. E a empresa analítica, por ela ser tão cuidadosa, por ela ser tão querer controlar e ter estabilidade, ela tem como é que eu vou dizer assim, um elevado nível de controle. Tudo, o gestor tem que estar sabendo de tudo, tem que o controle absoluto, como é que está crédito, como é que está a cobrança, o nível de inadimplência aumentou, já tem briga, o nível de venda caiu, já tem briga, já tem cobrança, a taxa de entrega, quanto tempo está demorando para entregar um produto, está entregando com 44 horas, não, tem que baixar para 30. Então, esse é o modelo da empresa analítica, né? E ela é uma empresa que controla bem e que tem essa garantia porque ela diminui o risco à medida que o modelo dela para um novo produto é o tempo de oferta que vai para o mercado quando um outro competidor já testou a viabilidade, então ela insere no mercado dela. Então a estratégia analítica ela tem essa característica de garantir estabilidade, gente, muita, mas muita cautela. E diz os antigos, né, que cautela não faz mal para ninguém. Os problemas, então, da estratégia analítica, né? O modelo de gestão, ela sempre tem os produtos principais e ela está sempre tentando colocar no seu line-up um segundo produto que já foi testado pela concorrência, certo? Então, esse modelo de gestão em duas frentes empresariais, assim, onde eu cuido do que eu já tenho e ao mesmo tempo eu quero colocar um novo produto e chegar no mesmo nível do que eu já tenho, ele pode gerar algumas inconsistências na administração, né? Às vezes, esse tipo de organização analítica, às vezes ela traz produtos muito parecidos com o que ela tem. E é muito comum que essas empresas criam produtos que concorram com elas mesmas, né? Ela aumenta as vendas, mas nem sempre ela coloca um novo produto, mas ela consegue manter o nível de venda, de comércio, de prestação de serviço daquilo que ela já tem, né? E a outra questão é assim, a gestão entre tecnologia e administração, nesses dois núcleos, ele faz a administração ser mais complexo. Olha só, eu tenho que cuidar da eficiência, de colocar o produto no cliente, de dar respostas àquilo que o cliente precisa. E ao mesmo tempo eu tenho que gerenciar um produto que eu estou inserindo e que eu quero que ele se torne um produto tão importante quanto aquilo que eu já tinha, né? Então, a estratégia analítica, ela não tem tantos problemas de produção, mas ela tem muitos problemas de gestão. Então, estrategistas analíticos, eles são cuidadosos, eles são cautelosos, mas eles têm que ter alta performance, eles têm que ter um profundo conhecimento do cenário, eles têm que ter um profundo conhecimento dos produtos para saber como fazer, como colocar no mercado, como colocar isso com segurança, com taxas de crescimento gradativas para que o sistema de produção consiga absorver e atender os pedidos, que a cobrança, que o crédito que se dê não seja tão grande que coloque em risco
o fluxo de caixa da empresa. E a estratégia analítica, ela é classificada por muitos pensadores como uma estratégia de meio termo. Ela navega quase na prospectora e ela tem um quê de defensiva, por ela ser cautelosa, né? E a estratégia defensiva é a estratégia que a gente vai conhecer agora. Então, alguns autores chamam essa estratégia aí de estratégia defensora. Esse modelo aí de estratégia defensora, ou defensiva, é clássico aquele focado no domínio de um mercado específico, ou seja, um produto mercado estreito. Um exemplo exato de estratégia defensora de várias décadas no Brasil é o agronegócio. É muito difícil, por exemplo, você ver um pet shop que vende muita coisa. Não, ele se concentra ali realmente dentro daquela linha de animais de estimação. Ou uma casa agrícola, ela trabalha ali com produtos para lavoura, ou quem vende fertilizante. Então, a estratégia defensora, o mercado agropecuário, ele é muito clássico. E quais são as características, então? Ele foca num mercado específico, ele conhece profundamente aquele mercado, então ele oferta um line-up bem reduzido, mais reduzido, menos variável do que a estratégia prospectora, bem mais reduzido do que a analítica, porque a analítica ela vai inserindo aos poucos novos produtos no seu line-up, e aqui não. Aqui eles só inserem um novo produto ou um novo serviço relacionado no line-up quando eles já possuem um domínio ou o domínio coletivo daquele processo de produção, de comércio, de oferta, já existe uma curva de experiência. A curva de experiência na estratégia defensora, ela é essencial, ela é classificada como uma expertise e raramente, muito raramente, fora da expertise deles, eles buscam outras formas de atuação. Por exemplo, eu desconheço alguém que ganha muito dinheiro, por exemplo, com agronegócio e investir na área de moda. É muito difícil. Por quê? Porque o agronegócio também existe a coisa da intuição, da percepção, o que está acontecendo no mundo, né? Mas não quer dizer que essa estratégia que ela seja parada no tempo. Ao contrário, ele é um modelo de organização que atua muito na tecnologia de produção. Tudo que tem de moderno, ela quer adotar, ela quer colocar. Os processos de inovação são lentos, né? Por exemplo, fertilizantes. Fertilizantes ainda são ofertados da mesma forma do que a última grande inovação dos fertilizantes, acho que já faz 10 anos. Tem algumas boas inovações? Tem. Mas não são aquele modelo de inovação que é inovação de massa que todo agricultor está usando, né? Então, os processos de inovação são lentos e eles ocorrem sempre dos mesmos produtos, do mesmo mercado, no mesmo produto, né? Eu oferto microfertilizante para o agricultor, então eu vou ofertar um microfertilizante que é mais facilmente adotado pela planta. Essa é a minha inovação, né? E esse modelo de estratégia ele dá muita segurança, né? As organizações elas fazem poucos ajustes, elas têm poucas mudanças de tecnologia, elas têm poucas mudanças no sistema de distribuição, de operação, e isso dá muita segurança. E é por isso que ela é chamada de defensora, porque ela se defende pelo amplo, profundo conhecimento do mercado, do produto, do cliente. Essa expertise profunda dá para ela uma capacidade muito grande de se defender no cenário por mais adverso. Então, a produtividade é o foco principal desse tipo de organização, né? Cada vez mais ela quer aumentar a eficiência das operações. Eu falei agora há pouco, até me embananei ali, né? Olha lá, o que é produtividade? Maior produção, menor custo, maior qualidade no menor tempo. Então, as organizações que adotam a estratégia defensora dentro da taxonomia de Miles Snow, elas têm uma expertise tão grande, elas conhecem tanto o sistema de produção, elas conhecem tão bem os fornecedores, os clientes, elas conhecem
tanto a qualidade que elas têm que colocar no produto, que elas são muito competitivas. Elas realmente são competitivas. E muitas vezes o que diferencia uma da outra é justamente o serviço com que ela oferta para o cliente, que é o diferencial. Mas em termos de qualidade do produto em si, elas são muito parecidas e muito similares, tá? E o que diferencia uma organização de estratégia defensora? Quais são os problemas dela? O que diferencia em termos de possíveis implicações? Bom, o principal problema dessa estratégia é justamente a mudança de cenário, aquilo que nós estamos vivenciando agora. A indústria calçadista no Rio Grande do Sul é um exemplo que eu já devo ter comentado com vocês. Durante 50 anos, o Rio Grande do Sul e Santa Catarina foram os maiores, e Franca, em São Paulo, foram os maiores produtores de calçados no Brasil. E, de repente, o governo brasileiro fez um acordo com o governo chinês e o sapato, principalmente o sapato masculino, ele começou a entrar no Brasil por 1/3 do valor que a indústria brasileira ofertava. Era impossível concorrer com o produto chinês. Então, a estratégia defensora, né, é o caso, por exemplo, da indústria calçadista, a maioria da indústria calçadista é defensora, a principal susceptibilidade dela, a maior ameaça que ela sofre é justamente essa mudança de cenário. Né? Então, como ela tem um rígido controle, ela tem um domínio estreito, profundo e amplo e restrito, né, de produto, a mudança no cenário sai do controle dela. E isso faz com que ela se coloque em risco. Né? O controle excessivo para se defender daquilo que acontece no mundo pode deixar a empresa muito engessada. Excesso de relatórios. Esse modelo de empresa você tem que fazer relatório para praticamente tudo. E isso toma muito tempo de quem poderia estar vendendo, de quem poderia estar produzindo, de quem poderia estar cobrando, de quem poderia estar divulgando. Ela tem uma excessiva divisão do trabalho, com um alto grau de formalização e um controle excessivo do processo de gestão. Os administradores são cobrados de forma intensa e profunda. E o foco na estabilidade, às vezes, tira um pouco a capacidade de resposta às mudanças, tira um pouco a capacidade de inovação, a capacidade de criatividade e torna a estratégia defensora, embora elas sejam perenes, longevas, elas são empresas muito engessadas. Então, isso reduz um pouco a competitividade desse modelo estratégico nesse aspecto. Tá? Então, eu queria dizer para vocês que a estratégia defensora, a estratégia analítica e a estratégia prospectora, elas são modelos de estratégia extremamente eficientes quando adotados corretamente. Independente de qual a empresa a organização vai adotar. Tanto uma como a outra, ela é eficiente. Pergunto para vocês, o que faz uma organização escolher por um ou por outro outra tipologia estratégica? É o cenário, a estrutura que ela tem, a capacidade de gestão que ela tem, que são aquilo que nós falamos lá no começo da nossa aula de hoje, que é a quebra dos paradigmas das escolhas estratégicas. Né? Então, se eu consigo quebrar esses paradigmas de uma forma eficiente, e se eu tenho capital, se eu tenho estrutura, se eu tenho know-how, se eu tenho expertise, eu posso ser prospectora. Se eu tenho uma certa capacidade de recurso, eu posso ser uma analítica e ao mesmo tempo inserindo parcialmente. Se não, eu posso me defender do mercado, eu posso me defender dessa coisa, eu posso me fechar, eu posso ser muito bom em alguma coisa. Então, as 3 formas de estratégia, elas são eficientes e bastante eficientes. E aí, nós vamos para o 4º modelo da tipologia da taxonomia de Myers-Snow, que é a estratégia reativa. A estratégia reativa ela é chamada por vários autores de anti-estratégia. Como assim? Né? Ela é um tipo de estratégia
aonde o gestor ele está num ambiente extremamente favorável a ele. Por exemplo, algumas cidades turísticas, elas tinham maior demanda, certo? Do que elas podiam atender. Então, por exemplo, pousadas em Florianópolis, elas tinham maior procura do que elas tinham para ofertar. É uma das cidades turísticas mais procuradas pelo Brasil, então as pousadas elas tinham uma situação privilegiada. Elas não precisavam investir em marketing. Um sitezinho ali com fotos era o suficiente para ela. Então, esse cenário, a estratégia reativa, ele funciona mais ou menos assim. Né? Eu tenho um cenário extremamente favorável ao gestor, e aí o gestor ele fica numa posição de conforto. Né? Então, é aquele modelo onde a segurança comercial se aproveita das possibilidades de lucro elevado, que não tem risco. É o caso que eu estou dando para vocês aí das pousadas. Né? Então, a espera é a abordagem preferida dos empresários. Eles ficaram lá em Floripa durante uma vida inteira, tranquilos, sem problema nenhum, condição favorável, sem problema de pressão por nada, né? Mas lá teve um momento que algumas coisas começaram a acontecer. Balneário Camboriú começou a crescer demais e grandes redes hoteleiras começaram a entrar e abrir, mesmo em Florianópolis, como em Balneário, como em Itapema. E as pousadas elas começaram a ter uma queda no número de turistas. E isso fez com que elas se modificassem. Ou seja, quem adota uma estratégia reativa, ela só vai ter um processo de mudança se ela tiver uma pressão por competitividade. Senão, ela fica ali. Né? Ela fica ali tranquila, o ambiente está favorável, ela não precisa investir em nada, e isso faz com que ela tenha muita lucratividade com pouco custo, com pouca energia. Então, a estratégia reativa, ela é classificada então como uma anti-estratégia. Porque você tem tanta gente querendo o teu serviço que você não precisa arriscar, você não precisa investir, você não precisa gastar. As empresas reativas, elas podem ter o sucesso enquanto o ambiente é favorável. A partir do momento que o ambiente muda, elas podem deixar de ser sucesso. E tem um detalhe nesse modelo de estratégia ou de anti-estratégia, é que às vezes o gestor ele começa a perceber que as coisas estão mudando, mas eles não são incapazes da reação. Tá? Então, esse é um risco muito grande da estratégia reativa, tá, pessoal? Então, defensor, analítico, prospector, são estratégias puras, enquanto a estratégia reativa é classificada como uma anti-estratégia, ou seja, eu tenho maior procura pelo meu serviço, eu não consigo atender, então eu não preciso me preocupar, ok? Como classificar então a empresa? Bom, a análise da empresa eu já passei para vocês, eu vou disponibilizar o link aí, vocês vão baixar aí uma apostila de forma detalhada, o ciclo adaptativo, por exemplo, como que um gestor analítico responde a um determinado problema, como que um gestor reativo responde a um determinado problema. Essas informações todas eu vou encaminhar para vocês e vocês vão ver. Então, classificar uma empresa dentro dos 4 perfis é o perfil descritivo realizado por Miles Snow, que é isso que nós conversamos aqui. Isso aí é relativamente fácil. E como classificar o gestor? Observe o seguinte, cada empresa ela pode ser de um tipo. Não existe empresa com 2 tipos. Ou ela é um tipo, ou ela é outro tipo. E o gestor também. Ou ele é de um tipo, ou ele é de outro tipo. Ok? Então, como classificar o gestor? 2 autores, na verdade, 2 equipes de autores, eles se debruçaram de forma profunda durante um bom tempo em cima da taxonomia de Miles Snow. E eles testaram como se fosse um formulário de avaliação. Então, eles criaram 11 questões. Essas 11 questões são perguntadas para um gestor. Então, cada pergunta
o entrevistado, ele tem 4 respostas e ele só pode escolher uma resposta. Cada resposta que ele escolhe equivale a uma tipologia. Por exemplo, se ele escolher a primeira, ela pode ser defensiva. Se ele escolher a segunda, pode ser analítica. Se ele escolher a terceira, é prospectora. Ou a quarta é a reativa. E isso, a cada pergunta, essa sequência das 4 tipologias estratégicas, elas vão se alterando. Elas vão se alterando. E o gestor ele só pode escolher uma. Ah, mas eu faço... Não. Eu faço 2. Não. Entre as 2, qual é mais importante para você? E aí o gestor vai escolher uma. Então, aí como é que se resulta? Como você tem 4 questões, certo? A maioria das respostas na mesma tipologia determina qual é a classificação do gestor. Por exemplo, se ele tiver 6 respostas que estão alinhadas com a defensiva, então a classificação daquele gestor é defensiva. E ele deveria estar trabalhando numa organização que tem uma característica defensiva. Vocês vão ver, é bem interessante. Então, como é que funciona isso? Olha só, a primeira pergunta desse processo de avaliação, que tipo de tipologia de avaliação eu sou, dentro da taxonomia de Miles-Snow, é essa aqui, ó. Os serviços e produtos são oferecidos aos nossos clientes, são melhores caracterizados como? Então você vai fazer essa pergunta para alguém que presta um produto ou um serviço independente do tamanho da empresa. E ele vai ter que escolher, certo? Ele vai ter que escolher, ou ele vai escolher a questão 1, a questão 2, a questão 3 ou a questão 4. E aí, por exemplo, se ele escolher a questão 1, são mais inovadores, estão constantemente mudando e ampliando sua área de aplicação. Eu não me lembro agora de cabeça, mas provavelmente essa resposta aqui, se ele marcasse aqui, então você ia colocar um pezinho aqui para ele, que significa o quê? Que ele é uma característica prospectora. Essas perguntas, então, elas são 11 questões. Essas questões, elas vão se alternar. Você vai fazer as 11 questões e depois você vai receber aí no link, que eu vou mandar para vocês também, um gabarito para vocês fazerem a conferência e somarem. Se o gestor tiver o maior número de resposta na prospectora, então ele é um prospector. Se ele tiver maior número na analítica, ele é uma analítica. E assim por diante. E por que então que essa taxonomia de Miles-Snow ela é interessante? Ela é bastante interessante. Porque empresas e gestores, elas têm que vibrar na mesma sintonia, gente. Olha só, uma empresa que é prospectora, ela contrata um gerente que, por natureza, é defensor. Então, enquanto o dono da empresa quer que a empresa lance tendência, que a empresa mude, que a empresa faça promoções, coisas diferentes, o gestor quer fazer sempre a mesma promoção que ele sabe que vai dar certo. Então, empresas e gestores, elas têm que vibrar na mesma sintonia. Empresas prospectoras, elas devem contratar gestores prospectores. Aí você me pergunta assim, tá, e uma empresa que ela assume uma característica prospectora, mas o gestor é analítico ou uma outra categoria? Bom, a liderança, existem algumas pessoas que nascem com liderança, mas a liderança é um processo que se exercita, né? Assim como a criatividade é um processo que se exercita. A capacidade de inovar, a capacidade de aprender é uma característica que todos nós podemos exercitar. Então, quando uma empresa ela assume uma característica prospectora e se ela contrata um gestor analítico, ela não precisa demitir. Se ele é uma pessoa confiável, se ele é uma pessoa com capacidade, se ele é uma pessoa ou ela é predisposta, então a organização ela pode investir em capacitação. E a capacitação faz com que essa pessoa entre na mesma sintonia, na mesma vibração que a empresa. Pessoal, isso é muito importante.
Eu costumo brincar sempre assim, ó, se você está numa empresa onde você não está feliz, dê as contas para o seu patrão, demita o seu patrão e arrume um patrão novo para você. Por quê? Porque você tem que vibrar na mesma sintonia da onde você está. Porque se você não vibrar nessa mesma sintonia, você nunca vai ser feliz no seu trabalho. E para a gente ser feliz na vida, eu acredito nisso piamente, a gente tem que ser feliz no trabalho, né? Faça a pergunta, eu faria esse trabalho de graça? Faria. Eu, no meu caso, durante um bom tempo, eu trabalhei como professor voluntário. Então, eu faria de graça o meu trabalho. E eu recebo para isso. Então, o meu trabalho, ele é um trabalho muito ameno para mim, muito prazeroso. Então, se você não está feliz com o teu patrão, dê a demissão com o seu patrão e arrume um patrão que vibre na mesma sintonia que você. Por quê? Empresas analíticas precisam de gestores analíticos. Empresas defensoras precisam de gestores defensores. Ok? Pessoal, então é isso. Essa é a nossa conversa aí de hoje. A gente encerra o nosso papo aí sobre Miles e Snow e um abraço para todo mundo. Valeu, galera.